Olá, meus queridos, tudo bem? Como passaram a semana? Semana passada nós estudamos a respeito de Daniel, capítulo 1, quando o reino de Judá foi levado como cativeiro. E Daniel, de uma forma surpreendente, ele tem um firme propósito de não se corromper com a cultura, da Babilônia. E ele conquista um espaço, de ser um dos primeiros príncipes, dá ele uma condição pelo fato de ele ser um jovem preparado a fazer parte da cúpula dos conselheiros do rei. E no capítulo 2 nós vemos algumas coisas interessantes, Vamos acompanhar aqui a leitura. Então vamos prosseguir aqui junto comigo. Veja, a Bíblia em Daniel capítulo 2, versículo 1. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que ele dissesse o que havia sonhado. Então eles se apresentaram ao rei. Veja, Nabucodonosor teve um sonho perturbador, Quem já não teve um sonho, aqueles sonhos que deixa a gente preocupado quando a gente acorda, Dizem que sonhos têm significados, alguns pensam assim. No caso de Nabucodonosor, com certeza. E é muito interessante esse sonho, que esse sonho ele vai falar sobre muita coisa, inclusive sobre os nossos dias, do que nós estamos vivendo hoje. O livro de Daniel é um livro muito revelador. Então, voltando ao assunto, Nabucodonosor teve um sonho muito perturbador e quando ele acorda, ele fica assim apavorado e ele quer saber qual o significado do sonho. Então ele chama os magos, os conselheiros que ele tinha lá algumas categorias. Ele tinha lá os feiticeiros, que adivinhavam através de feitiço, os astrólogos que adivinhavam através dos astros, os encantadores também, através de leitura de vísceras de animais, coisas desse tipo da época, e os magos, os que eram o chefe de todos eles, os caldeiros, os adivinhos. E eles se apresentaram ao rei. No versículo 3 a gente vê que ele fala para esse grupo de adivinhos o que aconteceu. Olha o que diz o versículo 3. Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços, que suas casas se tornam montes de entulho. Olha que coisa complicada, Então o rei, ele fala para os adivinhos: para vocês têm que contar para mim. Vocês não são adivinhos? Só que é o seguinte, se vocês não contarem o que eu sonhei e o seu significado, eu vou cortar a cabeça de vocês e a casa de vocês eu vou destruir também, e automaticamente a família deles, A casa vai virar um montão de monturo. Complicado, Então automaticamente ele já dá um decreto aí. Decreto de rei é uma coisa assim que não pode voltar atrás. Continuando, versículo 6. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Então veja, o rei, ele é prepotente,
Ao mesmo tempo que ele ameaça, ele coloca a honra, né? Então o dinheiro ele faz com que a pessoa, quando tem poder, ela subjuga, coloca as pessoas numa situação complicada. Imagine esses adivinhos como é que eles ficaram. Mas eles voltaram a falar para ele: não, é o seguinte, conte o rei o sonho a seus servos e nós os interpretaremos. Aí no versículo 8 você vê que o rei já fica irritado. Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem a minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e sabeis que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Então, através desse decreto, todos os sábios da época, inclusive Daniel, estavam sentenciados à morte por causa do sonho de Nabucodonosor. E olha que interessante, Daniel não estava sabendo de nada disso, né? Daniel não estava sabendo nada disso. E Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Olha só essa qualidade de Daniel, né? Daniel, ele não se apresenta com arrogância, né? Ele se apresenta com humildade e com bom senso, né? A pessoa, quando ela é sábia, ela sabe se aproximar, sabe conversar, sabe se portar de uma forma inteligente. E Daniel, com essas características, ele vai até o comandante e ele pergunta: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Observe que Daniel não estava sabendo do que estava acontecendo. E o comandante, o Arioque, explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Veja, Daniel, de uma forma muito humilde, ele vai até o rei, né? E ele conversa, ele pede um prazo, ele pede um tempo. E Daniel, ele vai para sua casa. E quando ele vai para casa, ele chama para os amigos, ele conta para os amigos dele, o Ananias, Misael e Azarias. Ora, aconteceu isso, o rei teve um sonho, os adivinhos foram lá, não conseguiram acalmar o rei, deixaram ele mais irritado, e ele deu esse decreto. Agora nós temos que orar, pedir para Deus ter misericórdia de nossas vidas, para que ele nos interprete o que o rei sonhou. Agora veja que eles rogaram a Deus, né? Olha como é importante um orar pelos outros, né? Eles rogaram a Deus para Deus ter misericórdia acerca do mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios. Ia morrer todo mundo. Então no versículo 19, numa visão, Deus ele revela o mistério para Daniel, né? Deus revela para Daniel o sonho. Deus ele aparece com as informações e Daniel ele, de uma forma muito clara, muito nítida e realmente algo muito assim interessante o que ele viu. E ele começa a contar a visão do sonho do rei, né? A gente vê aqui no versículo que o mistério
Depois que Deus revelou, Deus mostra para ele os detalhes. Então Daniel ele tem uma atitude muito legal. Olha o versículo 20, ele agradece a Deus, ele engrandece o seu nome, ele louva a Deus para todos sempre, porque o Senhor é quem dá sabedoria, o Senhor que dá a revelação das coisas. Ele muda as épocas, estações, destrona reis, estabelece e dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Olha, ele lembra os feitos do Senhor que ele fez na vida dos seus antepassados. Ele lembra os feitos que Deus fez na vida dele. Ele dá glórias a Deus. Tu me deste sabedoria. Sabedoria é poder, né? O poder, as pessoas pensam que está na mão de quem tem o dinheiro. Não, o poder está na mão de quem conhece, quem tem informação. E me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, comandante, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que tive. Imediatamente, a situação estava tão complicada que imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Olha que interessante. Essa visão do sonho é uma revelação para nós. Ela é uma revelação muito simplista para a época de Nabucodonosor sobre impérios, mas o mais interessante é o final. O final da interpretação do sonho que revela algo interessante. É como se Deus tivesse dado um spoiler aí, né? Tivesse contado o que vai acontecer e o final de tudo. No versículo 29. Quando estavas deitados, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios me mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entenda o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma enorme estátua, impressionante a sua aparência, era terrível. A cabeça de estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. Então ele teve uma ideia assombrosa dessa estátua terrível, né? Então Daniel começa a falar: a cabeça era de ouro, o tronco de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mão, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmigalhou. Olha que interessante. Uma pedra atinge a estátua, né, na altura dos pés, resultando uma destruição de toda a estrutura e todos os materiais que compõem a estátua. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Olha que interessante. Daniel ele chega, ele fala: você teve um sonho terrível, você viu uma estátua, e nessa estátua ela tinha uma sequência de metais nobres para metais menos nobres, né? Metais menos nobres. Então, e ele tinha um formato
né, que era o formato da aparência de uma estátua, provavelmente do próprio rei. E olha que interessante, no final você vê que uma pedra, ela vem na direção da estátua, destrói tudo, vira pó. E ele agora vai falar a interpretação. Tu, ó rei, és rei dos reis, o Deus dos céus te tem dado todo domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Olha como esse império era grande. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel ele fala, ó, nessa imagem que você está vendo, a cabeça de ouro é você. Você representa essa cabeça de ouro. Você é o domínio momentâneo. Você é o império do momento. Você governa de uma forma assim tão grande que Deus deu essa autoridade para você. Mas depois do teu reino vai surgir um outro, inferior ao teu, né, que é o de prata. Em seguida surgirá um terceiro reino, que é o de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Agora veja, a cabeça de ouro no Império Babilônico de Nabucodonosor, ele vai da época dele, que é 606 a.C., até 539. O ouro representa a riqueza e a cabeça o conhecimento de Nabucodonosor, né? Então a gente observa que o império realmente ele foi muito grande. Mas depois desse império vem um império medo-persa, né? Ciro, ele conquista a Babilônia, né? E ele domina no período de 539 até 331 a.C. Depois desse império de Ciro, vem um outro império inferior, que é o Império Grego, né? Com Alexandre o Grande, né? Ele realmente conquistou um território bem maior. O império dele chegou lá perto da Índia, inclusive. Mas esse império também ele não dura muito. Vem um império inferior ao dele, né? E conquista tudo de uma forma feroz, que é o Império Romano, né? De 168, passa pela Era de Cristo, vai até 476 depois de Cristo. É o império que representa dureza, né? As duas pernas representam o Império Romano Oriental e Ocidental. E depois nós temos os pés de ferro misturado com barro, né? Que é o cenário que nós temos hoje, né? Uma União Europeia aí que de união não tem nada, né? Você vê que a Inglaterra já caiu fora, com essa pandemia aí, o pessoal já está querendo jogar a conta da reconstrução da Europa nas costas da Alemanha. A Alemanha já está se sentindo desconfortável, então tem país mais fraco, tem país mais forte. Eles entre eles, durante toda a história, nunca conseguiram ser unidos porque um quer ser mais forte que o outro, né? Eles não conseguem acabar com as guerras. É uma coisa assim impressionante. Essa União Europeia aí, ela tem todos os elementos aí, o berço para o surgimento do anticristo. E o que são os dedos, né? São 10 nações que dominam o mundo. Então a gente vê que são 10 reis, né? 10 nações. Então você tem a Alemanha, França, você tem ali Inglaterra. Então as nações, elas ali juntas tentam viver harmoniosamente, mas eles não conseguem entrar no acordo. Essa pedra é Cristo, né? Jesus é a rocha eterna, é a pedra angular. É uma pedra que ela vai despedaçar todos os impérios, ela vai crescer, se transformar num monte, encher toda a terra, e seu domínio será para sempre. Muito interessante esse sonho. Veja que Nabucodonosor ficou impressionado com a precisão da revelação de Daniel.
Vamos voltar ao texto? Olha. Versículo 44. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Olha como Daniel ele se posiciona firme no que ele está falando, né? Uma pessoa, quando ela é bem posicionada, ela tem convicção do que está falando. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel e prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada a oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque, Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Isso é muito interessante porque a gente vê que, mesmo Daniel estando num outro lugar como cativo, ele é instrumento para que Deus revele ser o Deus de todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus de toda a humanidade. E Nabucodonosor se prostra mediante a todo esse desembaraço. Ele livra inclusive da morte todos os sábios, né, da sua época. Ele ganha o respeito e ele assume uma posição de governo. E ele também, os seus amigos que estavam com ele, se tornam pessoas honradas, né? Junto com Daniel. É interessante, quando você anda com pessoas de Deus, você se torna uma pessoa honrada também. É muito legal isso porque hoje nós estamos vendo claramente essa União Europeia aí em meio a uma pandemia, né? A Itália, a Espanha, a França com os protestos. Então nós estamos vendo uma Europa que está praticamente economicamente destruída. E nós vamos ver, né, o desenrolar dos fatos de uma União Europeia. Vai ficar claramente que de união elas não têm nada. É mais barro do que ferro. Que Deus abençoe vocês essa semana. E semana que vem a gente vai ver mais um capítulo da história desse grande profeta que foi Daniel. Deus abençoe os irmãos grandemente.